A Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda é uma peça compacta e enigmática da hermética e acredita-se conter o segredo da matéria-prima e sua transmutação. Foi altamente considerado pelos alquimistas europeus como a base de sua arte e sua tradição hermética. A fonte original da Tábua de Esmeralda é desconhecida. Embora Hermes Trismegisto seja o autor citado no texto, sua primeira aparição conhecida está em um livro escrito em árabe entre os séculos 6 e 8. O texto foi traduzido pela primeira vez para o latim no século 12. Seguiram-se numerosas traduções, interpretações e comentários. As camadas de significado da Tábua de Esmeralda foram associadas à criação da Pedra Filosofal, bem como outras ideias esotéricas. História textual. O texto da Tábua de Esmeralda foi escrito no alfabeto fenício, usando os antigos glifos de caracteres fenícios. A tábua afirma seu autor como Hermes Trismegistus, uma lendária combinação helenística do deus grego Hermes e do antigo deus egípcio Tote. Apesar das reivindicações da antiguidade, acredita-se que seja uma obra árabe escrita entre os séculos 5 e 8. A fonte mais antiga documentada do texto é o Livro de Balinas, o Livro do Mistério da Criação e da Obra da Natureza, ou o Livro das Causas, escritos em árabe entre o 6º e o 8º século. Este volume é atribuído a Balinas, ou Pseudo-Apolônio de Tiana. Em seu livro, Balinas apresenta a Tábua de Esmeralda como uma antiga sabedoria hermética. Ele conta a seus leitores que descobriu o texto em um cofre abaixo de uma estátua de Hermes, em Tiana, e que, dentro do cofre, um velho cadáver, em um trono dourado, segurava a Tábua de Esmeralda. Após Balinas, uma versão inicial da Tábua de Esmeralda aparece no Livro do Segredo da Criação e a Arte da Natureza, uma composição de obras superiores, e no Segundo Livro dos Elementos da Fundação, atribuída a Jabir ibn Hayyan. A tábua foi traduzida pela primeira vez para o latim no século XII, por Hugo de Santalla. O texto também aparece em uma edição no século XIII, do Secretum Secretorum. O texto da tábua. Tradução de Newton. Uma tradução de Isaac Newton é encontrada entre seus artigos alquímicos, que estão atualmente armazenados na Biblioteca do Rei, na Universidade de Cambridge, Inglaterra. É verdade sem mentir, certo e muito verdadeiro. O que está abaixo é como o que está acima, e o que está acima é como o que está abaixo, para fazer o milagre de uma única coisa. E como todas as coisas foram e surgiram de uma pela mediação de uma, assim todas as coisas têm seu nascimento desta única coisa por adaptação. O sol é seu pai, a lua sua mãe, o vento o carregou em seu ventre, a terra é sua ama. O pai de toda a perfeição em todo o mundo está aqui. Sua força ou poder é total se for convertido em terra. Separe a terra do fogo, o sutil do denso, docemente com grande diligência. Ele sobe da terra ao céu, e novamente desce à terra, e recebe a força das coisas superiores e inferiores. Por este meio você terá a glória do mundo inteiro, e assim toda a obscuridade fugirá de você. Sua força é acima de toda força, pois vence todas as coisas sutis e penetra todas as coisas sólidas. Assim foi criado o mundo. Disto surgem e vêm adaptações admiráveis, onde o meio está aqui. Consequentemente, sou chamado de Hermes Trismegisto, tendo as 3 partes da filosofia do mundo inteiro. Aquilo que eu disse sobre a operação do Sol foi realizado e terminado. Influência. Em suas várias revisões ocidentais, a Tábua de Esmeralda se tornou a base da alquimia medieval e renascentista. Comentários e traduções foram publicados por nomes como Johannes Trithemius,
Roger Bacon, Michael Mayer, Albertus Magnus e ninguém mais e nada menos que Isaac Newton. O texto conciso era um resumo popular dos princípios alquímicos, em que se acreditava que os segredos da pedra filosofal haviam sido descritos. O alquimista do século XIV, Hortolanos, escreveu uma explicação substancial sobre o segredo de Hermes, que influenciou o desenvolvimento subsequente da alquimia. Muitos manuscritos desta cópia da Tábua de Esmeralda e do comentário de Hortolanos sobreviveram, datando pelo menos já no século XV. Hortolanos, como Albertus Magnus, antes dele, via a tábua como uma receita enigmática, que descrevia processos de laboratório usando nomes de deck, ou palavras em código. Essa era a visão dominante dos europeus até o século XV. No início do século XVI, os escritos de Johannes Trithemius marcaram a mudança de uma interpretação de laboratório da Tábua de Esmeralda para uma abordagem literal. Trithemius comparou a única coisa de Hermes com a mônada da filosofia pitagórica e a anima mundi. Esta interpretação do texto hermético foi adotada por alquimistas como John Dee, Henrique Cornelius Agrippa e Gerard Dorn. Carl Gustav Jung identificou a Tábua de Esmeralda como uma mesa feita de pedra verde, que ele encontrou no primeiro de um conjunto de seus sonhos e visões, começando no final de 1912 e culminando em uma escrita, 7 Sermões aos Mortos, em 1916. Historiadores da ciência Eric John Homyard e Julius Ruska também estudaram a tábua no século XX. Por causa de sua popularidade de longa data, a Tábua de Esmeralda é a única peça de hermética não grega a atrair a atenção generalizada no Ocidente. A Tábua de Esmeralda na cultura popular. Na série do Netflix sobre viagem no tempo, Dark, o misterioso sacerdote Noah tem uma grande imagem da Tábua de Esmeralda tatuada em suas costas. A imagem também aparece nas portas de metal nas cavernas centrais da trama. Vários personagens são mostrados olhando para as cópias do texto. Uma linha da versão latina, Sic Mundus Creatus Est, desempenha um papel temático de destaque na série e é o título do 6º episódio da primeira temporada. Sic Mundus Creatus Est. A frase aparece muitas vezes na série. O texto em latim significa "Assim foi criado o mundo", e é um dos versos da Tábua de Esmeralda. O termo acabou batizando a sociedade secreta de viajantes no tempo, Sic Mundus, liderada por Adam, cujo objetivo central é provocar o apocalipse marcado para o dia 22 de junho de 2020. Em 1974, o cantor brasileiro Jorge Benjor gravou um álbum com o nome A Tábua de Esmeralda, citando o texto da tábua e da alquimia em geral em várias canções. O álbum foi definido como um exercício de alquimia musical e festejado como a maior realização musical de Benjor, mesclando samba, jazz e ritmos do rock. Para compreendermos mais sobre a Tábua de Esmeralda, podemos nos basear em alguns livros como o Corpus Hermeticum e o Kybalion, que traz consigo um axioma muito importante que diz: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Kybalion é um resumo do estudo milenar de Hermes Trismegistus, o legislador egípcio, filósofo e, como tal, considerado o fundador do hermetismo. Segundo dizem, teve como seguidores Sócrates, Platão e Aristóteles. Para os estudiosos, tanto a autoria como a origem do nome do livro permanecem desconhecidas. O livro aborda as 7 principais leis herméticas. Leis estas que se baseiam nos princípios de todas as coisas manifestadas. A lei do mentalismo, a lei da correspondência, a lei da vibração, a lei da polaridade, a lei do ritmo, a lei do gênero e a lei de causa e efeito. É um estudo denso e amplo, destinado a quem quer conhecer mais sobre estes princípios e os estudos dos sábios da antiguidade. E se você ficou curioso,
Teremos um vídeo em breve sobre essas 7 leis. Fique ligado. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe aqui nos comentários, ela é muito importante. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe e, se ainda não for inscrito, inscreva-se. Aproveite também para assistir outros vídeos aqui do canal. E se quiser ajudar de forma monetária, confira as opções aqui na descrição. Obrigado por assistir e até a próxima!